Boa noite, meus amigos. Vamos dar uma continuidade ao nosso navio terrestre, né? Então, vamos ver aí agora como ficou a criação de sistemas regionais, as dificuldades do governo em administrar os 37 mil quilômetros de ferrovia e sua responsabilidade, né? Então, ele viu aí alguma coisa e, então, administrando isso aí, ele resolveu aí dividir isso em regionais. Em 1969, as ferrovias que compunham a rede ferroviária elas foram agrupadas em 4 sistemas regionais, conforme o quadro seguinte. Né? Então a rede ferroviária resolveu que 37 mil para uma administração só, com sede no Rio de Janeiro, não vai dar não, eu vou ter que dividir isso aí para arranjar mais pessoas para ajudar aí, o gerente geral e o governo em si. Né? Então o Sistema Regional Nordeste, com sede em Recife, o Sistema Regional Centro, com sede no Rio de Janeiro, o Sistema Regional Centro-Sul, com sede em São Paulo, e o Sistema Regional Sul, com sede em Porto Alegre. Isso tudo com a rede ferroviária sediada no estado do Rio. Certo? Então a rede ferroviária continuou e abriu espaço aí para essas 4 regionais. Em novembro de 1971, o governo do estado de São Paulo também, né, seguindo aí o mesmo critério, decidiu unificar também em uma só empresa as suas 5 estradas de ferro de sua propriedade, sendo elas a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Sorocabana, a Estrada de Ferro Araraquara, a Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro São Paulo-Minas. Então, essa junção chamada de Ferrovia Paulista ou FEPASA, né? Antiga FEPASA aí que muita gente, ainda tem tem bastante gente aí que trabalhou na FEPASA, com aproximadamente 5 mil quilômetros de ferrovia. Então, também, né, uma quantidade imensa de ferrovia e não é fácil de administrar. Todavia, em 1976, foi feita uma nova reestruturação na empresa federal, né, na rede ferroviária, sendo criadas aí pela Rede Ferroviária Federal as superintendências regionais, em número de 10, posteriormente ampliada para 12, com atividades orientadas e coordenadas por uma administração geral sediada no Rio de Janeiro. Então eu resolvi, poxa, eu tinha 4 SEs, aí falei que eu vou dividir 4 regionais, né? Vou dividir isso em SEs, setores regionais. 10 depois para 12, para ver se continuava, ver se ajudava, porque a coisa estava difícil. Não é fácil, né, gente? Um país administrar aí uma quantidade de 37 mil quilômetros, todinho, tanta coisa que tem para o governo federal, tanta coisa para olhar, Estado, muita coisa, então estava difícil demais isso aí numa estatal, na mão do governo, né? Não estava dando certo não. Aí ele pegou e, mesmo com essa nova reestruturação, esses sistemas de regionais aí das regionais do sistema ferroviário pertencente à rede ferroviária federal e a Ferrovia Paulista, né, a FEPASA, começaram a ser afetadas de forma dramática até o ano de 1980. Então estava muito difícil. Quem lembra disso aí, inflação, era muita coisa, uma dificuldade imensa aí nessa época aí dos anos 80 aí, certo? Contudo, mesmo com esses ajustes, o governo federal ficou impossibilitado de dar recursos, né, necessários para continuar funcionando os investimentos. Então, colocou em prática ações voltadas à concessão de serviço público de transporte de carga e passageiro à iniciativa privada. O processo de desestatização da rede ferroviária foi realizado com base na lei de concessões, das concessões, né? Se concedia um trecho com um tempo de uso, depois, se desse certo, com mais um tanto. Então, essa lei estabeleceu os direitos e obrigações para as partes envolvidas no processo de concessão por um período de 30 anos e prorrogáveis por mais 30, definindo ainda o princípio da manutenção do equilíbrio econômico, financeiro, os direitos do usuário. Então, ele poderia administrar, mas também tinha que manter aí, né, o equilíbrio econômico da empresa, né? Quer dizer, manter pelo menos assim, o lucro, né, no seu prejuízo, né? Então isso não ia adiantar. Daí outra coisa, manter o direito dos usuários, dos empresários, das pessoas que usavam o trem, o transporte em si, né? E o funcionário também, que tinha muito funcionário, como é que ia fazer? Então, tem aí um direito com os funcionários também, além dos pessoas que usavam a empresa, aí, das pessoas que usava o transporte, né, usava o transporte de carga, né. Então o governo federal realizou um leilão e com ele
o processo de desestatização ferroviária foi realizado com sucesso. Então, então imediatamente o pessoal assumiu, já achou quem queria comprar. Também não tinha nada. Estava nascendo a ferrovia novamente, um país amplo igual o Brasil, com uma riqueza imensa aí para ser transportado. Claro que tinha essa reestruturação, mas é a empresa, são investimentos a longo prazo. A ferrovia não tem como você investir em uma ferrovia com menos de 10 anos. Uma locomotiva aí, ela vai para se pagar aí vai 10 anos. A partir daí, as empresas privadas assumiram o controle das estatais, com o objetivo de ampliar e melhorar o transporte ferroviário de cargas em nosso país. Destacamos também na tabela abaixo a ordem cronológica do processo de desestatização da rede ferroviária e a divisão das concessionárias, que passaram a ser responsáveis pelas malhas ferroviárias de acordo com a região. Então, cada região tem uma malha ferroviária, tem a malha Bitola Estreita, Bitola Larga, isso aí, então houve uma certa dietização. Então, as malhas regionais ficou assim. A região oeste, né, foi para a Ferrovia Nova Oeste, e com uma extensão aí de 1.621 quilômetros. A malha regional Centro-Leste, com a concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, com 7.080 quilômetros. Né? Isso é um absurdo. Mas foi isso aí que aconteceu, né? 7.000 quilômetros é muita coisa para uma administração só. Sudeste, na região Sudeste, a MR Logística, Sociedade Anônima, com 1.674 quilômetros. A MRS com 1.674, você vê que a MR hoje está até hoje aí, administrando, produzindo, né, está bem, a empresa muito bem, tem uma escola profissional em Juiz de Fora, que forma engenheiros da ferrovia, dirigente da ferrovia, então tem uma faculdade em Juiz de Fora, aí, a Baixada Santista ali, tem uma parte toda dela ali, no trajeto lá dos portos lá, né? Então ficou a MR se deu bem muito bem. Foi uma empresa muito bem estruturada, com pessoas de administrador, com a estação de 1.674 quilômetros. Tereza Cristina, que é a Ferrovia Tereza Cristina, Sociedade Anônima, com 164 também está até hoje, uma administração tranquila, né? E produzindo aí, então ficou muito bem. A região Nordeste, a Companhia Ferroviária do Nordeste, ficou com 4.238 quilômetros, também deu uma dificuldade, porque o Nordeste também, numa produção no Nordeste, era um pouco decadente, tinha mais passageiro, mas a ferrovia estava muito antiga ainda, trilho muito ruim, então ela deu um, agora, depois mais para frente você vai ver aí, que agora ela está dando um salto grande, está crescendo muito, mas demorando um pouquinho. E a região sul, a Ferrovia Sul Atlântico, né? Essa ferrovia também, ela também deu um probleminha e tudo, mas hoje aí está tudo tranquilo. Estão bem 6.830. Todas as que ficou com muito quilômetro, muita ferrovia, quer dizer, uma extensão grande, deu mais problema, mais dificuldade. É claro, né? Quer dizer, menor, mais fácil você olhar, mais fácil administrar. Agora, quanto maior, mais difícil, né? Então, com a privatização, as empresas que assumiram aí a ferrovia deram uma nova dinâmica ao negócio, desenvolvendo e ampliando suas técnicas, né, trazendo aí novos equipamentos, nova locomotiva, vagões, um sistema de freio já mais novos, eficazes, né, com as válvulas mais para frente, vocês vão ver aí né, como que era o sistema de freio, transportando mais, com mais segurança, com maior segurança. Então, uma coisa importante que o leito da ferrovia era muito, literal 37, depois passou 45, então tudo isso aí era uma dificuldade imensa para a empresa. E aí ela veio reestruturando tudo, arrumando tudo, investindo mesmo, né, para poder mais para frente ter o retorno em volta. Os trens aumentaram de tamanho, né, também, né, chegando aí hoje em dia até ter uma composição em média de 1.800 metros de comprimento, com mais locomotivas e vagões. Hoje tem até mais de 1.800 metros. Tem a tração distribuída aí, com sistema Locotrol, com 180 vagões, né? Então é muito bem mais estruturada hoje. Com mais eficiência do negócio, aumentar aí sua capacidade de transporte, tanto de carga geral quanto de minérios, ganhando assim a confiabilidade do mercado. Então, quer dizer, maior rapidez, maior tranquilidade, maior quantidade, né? Então, deu uma incentivada aí, a confiança muito grande nos pessoal
no mercado do transporte de carregamento, né? E agora então a gente vai dar uma parada, vai dar mais uma descansada, vocês vão, né, dar uma olhada aí nessa parte que a gente acabou de gravar agora. E depois nós vamos aí, vamos ver aí como foi o resultado das privatizações, né, quanto ao transporte de cargas e passageiros, né? Então aí a gente vai ver mais na frente, no próximo capítulo agora, no capítulo 4 aí a gente vai ver como ficou, como foi o resultado das privações quanto ao transporte de cargas e passageiros, certo? Então vamos ficar aqui um pouquinho e depois a gente continua aí, né, no nosso navio terrestre.